ensinamentos bíblicos, destaca o autor, que pessoalmente é contra qualquer interpretação sectária de leis, normas, doutrina ou qualquer que seja a passagem bíblica em questão, pois estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras, das quais destaca 3. O cumprimento literal, o cumprimento simbólico, a aplicação pessoal. Por consequência, o autor comenta algumas passagens bíblicas apenas no cumprimento literal, onde encontra menos discordância no assunto, sem aventurar-se no cumprimento simbólico, onde se tem as paixões mais aforadas em textos onde poderia tecer aplicações pessoais. Enfim, é apenas uma forma para informar quanto ao conteúdo das escrituras sagradas no que se refere a leis e mandamentos, facilitando a subsequente consulta bíblica. Observação. O autor destaca ainda que, pessoalmente, é contra qualquer interpretação sectária de leis, normas, doutrina ou qualquer que seja a passagem bíblica em questão. Crê que estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras, das quais citou as 3, que é a literal, a simbólica e a aplicação pessoal. Serão apresentados 68 temas de citações jurídicas da Bíblia, que vão desde o tema aborto até o tema usura. Alice, Unidos em Cristo. Citações jurídicas na Bíblia. Continuação, temas a seguir. 4. Acusação. 5. Adultério. 6. Advertência. 7. Alimentos. 4. Acusação. Conceito, ato ou efeito de acusar, denuncia, imputação de crime. Uma das palavras hebraica vertida por acusação, sitná, deriva da raiz verbal satan, quando seguida do artigo definido a em hebraico e o em grego, refere-se a Satanás, o diabo, que significa opor-se. Em grego, a palavra kategoré, é vertida acusar em sentido jurídico, e a palavra grega diabaulo, raiz diabo, vertida acusar ou caluniar. 4/1. Caso alguém fosse testemunha de alguma transgressão, tinha o dever de apresentar acusação perante as autoridades locais. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Levítico 5:1. A Bíblia na linguagem de hoje. 4:2. As autoridades, por sua vez, deveriam investigar cabalmente uma acusação. Se, a respeito de alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer: uns homens, filhos de Belial, saindo do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste, então inquirirás e investigarás, perguntando com diligência. E se for verdade, se for certo que se fez tal abominação no meio de ti, Deuteronômio 13, 12, 14, 4, 3. Exigia-se o depoimento de mais de uma testemunha para condenar alguém. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Números 35, 30, 4, 4. O acusado tinha o direito de confrontar seu acusador. Se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém para o acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nesses dias. Deuteronômio 19, 16, 17. 5. Adultério conceito. Segundo a Bíblia, adultério é a relação sexual entre uma pessoa casada e alguém do sexo oposto, que não é seu cônjuge, sendo que a lei mosaica incluía neste contexto tanto a mulher casada como a noiva. 5.1. A punição para o adultério segundo o Antigo Testamento era a morte. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti.
Deuteronômio 22, 22, 24, 5, 2. Uma vida ociosa e entreter a mente com pensamentos maus levou Davi a cometer adultério e homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Segundo Samuel 11, 1 a 4, 14, 15, 5, 3. Jesus e seus apóstolos mostraram ser errado, até mesmo entreter pensamentos maus. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Marcos 7, 21. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição. 2 Pedro 2, 14, 5, 4. Jesus condenou os que se divorciavam de suas esposas por razões fúteis. Enfatizou que o marido ou a mulher está livre para divorciar-se e casar de novo, somente no caso de relações ilícitas, no grego porneia, fornicação. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, 32, 6. Advertência. Conceito: avisar, repreender, admoestar. 6.1. A advertência pode causar uma grande mudança na vida daquele que a ouve. O ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. Provérbios 15, 31, 32, 6, 2. A certeza de que a lei será prontamente executada serve de advertência para o povo, e os juízes inquirirão bem. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 19, 18, 21. 6.3. A execução da lei, e não apenas sua leitura, serviu como advertência para impedir maus atos ou insubordinação entre os judeus. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. E seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Moisés 17, 13, 15, 20. 7. Alimentos. Conceito: alimentos é o pagamento.
pensões, ordenados ou outras quaisquer quantias concedidas ou dadas a título de provisão. 7.1 A prestação de alimentos por parte de José, num tempo de grande aflição para seus pais e irmãos, mostra a preocupação que tinha para com os deveres familiares. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Gênesis 47, 12, 7:2. É necessário para nossa felicidade pelo menos o básico para sustentar nossa vida. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, 7, 8. 7.3 O alimento e o vestuário são importantes, mas a vida não se resume nisto. Instrução, nível de vida, bens espirituais não devem faltar numa família. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 2:25